Convidados aqui comigo no estúdio, eu tenho à minha esquerda a honra de receber aqui no estúdio o rei da noite, Dirney Messias. Seja bem-vindo, Dirney. Tudo maravilhoso. Pode falar aqui no microfone. Veio a caráter hoje. Veio a caráter porque, na realidade, a cidade de Porto Alegre, o povo do Rio Grande do Sul, fez de mim essa pessoa que sou. Exatamente. Vamos conversar aí mais pra frente, então, sobre os seus feitos aí na noite de Porto Alegre, aproveitando que hoje a gente marca aqui no programa o aniversário, mais um aniversário da Batalha de Stonewall, lá em 69, que marcou o início disso que hoje a gente chama como movimento LGBT. E também para conversar sobre isso, além do Dirney, para falar sobre a Boate Flower, sobre várias andanças que ele fez nessa cidade de Porto Alegre, a gente tem Célio Golim. Olá, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Célio, Estamos aí bater um papo sobre essa data, a importância política dessa data, do movimento aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, e tudo o reflexo que acontece hoje em relação a esse tema, essa temática, né, que no Brasil hoje está, digamos, fervendo, né, e a gente não pode deixar de registrar que esse é um tema fundamental para a gente estar debatendo. Exato. Obrigada pela tua presença. Obrigado, porque nossa, é fundamental tu estar aqui nesse programa também. Tu é um dos fundadores do Nuances, né? Faço questão de falar isso já no início do programa, né? Um movimento aí, 91, né? 91, nós estamos fazendo 25 anos esse ano, né? Então a gente está na rua já há 25 anos, era um outro cenário político. Exato. E a gente já estava rompendo o armário e dizendo que a gente não estava afim de ser, digamos, escrachado, assim, né, pela homofobia, pela lesbofobia, pela transfobia. A gente já estava dizendo não à LGBTfobia há 25 anos atrás. Contra a caretice desde Exatamente. Sempre. Muito bom. Seja bem-vindo. Obrigado. Do lado do Célio, a gente tem a Tatiana. Tatiana, que é uma das autoras de um livro muito bacana, Amor Sem Preconceito. Mostra a capinha pra gente. Aqui, Amor Sem Preconceito. Muito obrigada pelo convite. Imagina. É um prazer estar aqui com vocês. E amanhã nós vamos estar lançando, lá em Gravataí, às 19h30, Amor Sem Preconceito, Tatiana Gomes, Lucimar Quadros e Rafael Guerra. Amanhã, a partir das 19h30. Muito bom. E os meninos também vão entrar por Skype, daqui a pouco, ao vivo aqui no programa, para conversar um pouquinho mais sobre a experiência que eles contam no livro, que é uma experiência de adoção por um casal gay. Aí, né, temos muito papo pela frente. Terminando de apresentar aqui, eu tenho a Tereza, que é do Coletivo Feminino Plural. Isso. Boa noite, eu venho para falar um pouquinho sobre a questão dos efeitos, né, que a transfobia, a LGBTfobia causa nas pessoas por conta dessa cultura machista no qual a gente está inserida, né, cotidianamente. Bom falar que aqui a gente conversa sobre um feminismo bastante interseccional, né? A gente considera realmente toda a identidade feminina está dentro disso que a gente chama de feminismo aqui, né? Exatamente, sobretudo o coletivo é uma ONG feminista que existe já há 20 anos e traz consigo esta luta dos direitos humanos das mulheres e meninas, incluindo sim todas as mulheres, né, com toda a sua diversidade de gênero. Exato. Obrigada pela tua presença. Obrigada. Conversamos mais adiante. Ok. Do lado da Tereza temos o Marcelo que já esteve aqui no programa em outro momento, né? E tu é do teatro, né, Marcelo? Teatro e do cinema. E fim dos ritos dionisíacos, por isso, né? Sempre subvertendo esse moralismo e brigando pela liberdade. Muito bom, não é à toa que tu tá aqui. Obrigado. Agora, a gente também, aqui no programa, a gente sempre tem a participação de quem tá em casa. Então eu vou passar ali pros meninos, pra Nani e pro Yuri, que eles vão conversar com quem tá ali no online. Vai lá, gente. É isso aí. Obrigada, Nani. Muito obrado. Estamos acompanhados aqui no online do nosso querido Fernando. E eu tô bem acompanhado de vocês. Isso aí, participem com a gente agora, que vocês já sabem tudo que vai ter aqui na nossa virada Mix, a virada mais democrática. Participem, colaborem. Eu acho que o mais fácil é pelo WhatsApp, né? Exatamente, que é o 9599-4411. E mais? Também tem o nosso Twitter, twitter.com/octo_oc. Pode marcar a gente com o nosso arroba ou com a hashtag outra coisa. Que é igual o Instagram, né? Twitter é igual o Instagram. Isso, e o Facebook, facebook.com/octo_outra_coisa. Confere lá que a gente tem alguns episódios, séries, quadros exclusivos só pro Facebook. Então, curte a nossa página lá, confere o nosso conteúdo exclusivo. Isso aí. Vamos dar continuidade com o Nani Rios. Certo, voltando aqui pro estúdio, então, vou começar o papo sobre a data, né, que a gente comemora não, na verdade, né, acho que temos muito a conversar sobre ela, né, e para falar aqui um pouco também sobre a importância, né, e não é à toa que a gente tem esse marco inicial, vamos dizer assim, do que hoje a gente chama de movimento LGBT, num atentado que aconteceu numa boate gay,
A gente teve um caso esses dias também lá em Orlando, que acho que sensibilizou o mundo inteiro. A gente tem no dia a dia, nas ruas, nas cidades, em qualquer lugar, a gente tem várias pessoas saindo, entrando de boate, saindo, entrando do emprego, sendo incomodadas por ser simplesmente quem são em qualquer lugar do mundo, né? E aí a gente fala da importância da noite, né? E por isso que o Dirney está aqui também. O Dirney que vem lá desde os anos 70, meio que incomodando a ordem vigente, né? Um pouco antes dos anos 70. Na realidade, eu vim para a noite em 1968, quando os anos ainda eram mais dourados, com o Porão 700 na Avenida 24 de Outubro, bem de frente aonde é o Parcão, e que naquela época era o Hipódromo dos Cavalos. O Hipódromo dos Cavalos. Na realidade, tem que pegar o microfone. Tu tá com a lapela. Stonewall ia boate em Nova York, então só para retomar um pouco, da história, né, do movimento, para as pessoas que não saibam, já havia, né, movimento desde o início do século, na Alemanha, nos Estados Unidos, em toda a Europa, já havia militantes e organizações que estavam discutindo na busca de direitos e tal, mas esse fato, essa boate Stonewall, ela era rotineiramente invadida pela polícia militar em 69, que digamos num tempo histórico, não é tanto tempo assim, e levava as pessoas, agredia e botava as bichas a correr, botava nos camburão, principalmente as travestidas, as pessoas que estavam montadas, que a gente chama, estavam travestidas. E aquele dia, então, o pessoal que estava lá se revoltou, ficaram 3 dias lutando, fazendo manifestações na rua, aderindo outras pessoas, artistas, intelectuais, porque a gente também tem que ver que mais de 68, toda a questão da contracultura, todo o movimento de emancipação feminista, ali, né? O que estava acontecendo na Europa, na França, ou seja, já havia um movimento, né, a mini saia, ou seja, a questão das drogas. Então, tudo veio junto e houve, então, esse embate, né? E o movimento tirou isso como uma data internacional do orgulho, entre aspas, né? Aqui para nós, realmente, orgulho é uma palavra meio complicada, porque a gente não tem orgulho de ser agredido e tal, né? Então, a gente, inclusive, criou a Parada Livre, né? Que é um evento alusivo a essa data e tal. E de partir dali, no Brasil, começou a se organizar algumas entidades, o Grupo Somos em São Paulo, o Triângulo Rosa, no Rio de Janeiro, o GGB na Bahia, incipientemente ainda começaram a se organizar enquanto entidades. 80, 81, 82, 87. Uma questão bem importante, o jornal Lampião de Esquina, que teve no Rio de Janeiro, Agnaldo Silva, João Silvério Trevisan, já anos 70, Darcy Penteado, 79, 83, 84. Isso. Nessa época teve a Coliguei em Porto Alegre, a torcida gay do Grêmio, né? Uma torcida, queira ou não, ela ficou famosa no Brasil e ainda é, né? Teve até um documentário. E o movimento começou a se organizar mais politicamente, já mais para discutir a questão política. E depois, num outro momento, já na década de 90, que as ONGs começaram a se organizar e surgiu Nuances e várias ONGs no Brasil inteiro. Aí a discussão é sair daquela visão médica, científica, da doença, da patologia, daquela questão marginal mesmo. Não que ser marginal não é uma coisa até interessante. Exato. A margem é uma coisa super interessante e super politizada, e a gente acha que a margem é um foco de poder importantíssimo, entendeu, para as pessoas. É preciso explorar, questionar o poder pela margem. Isso é fundamental, entendeu? Então nós não queremos ser homoafetivo e gay classe média assimilado, pelo menos dessa Nuances, não. A gente quiser umas bichas assim para contestar o poder, entendeu? O poder, inclusive, conservador que está dentro desses discursos. Mas o movimento como um todo, ele rompeu com o armário. Eles, olha, nós vamos colocar o debate enquanto uma questão importante. Porque até então era aquela visão médica, onde é que foi, qual é a fase que pararam, entendeu? A coisa da psicologia, da medicina, patologização e tal, né? Tanto que a referência das gerações, o Dirney está aí com uma testemunha, estava falando ali fora, era uma referência negativa, diferente de hoje. Os jovens se assumem muito mais facilmente, porque as referências são positivas, são outras referências. As referências são de direitos, porque nós rompemos com esse armário, entendeu? E fomos para a rua. Diz, olha, nós não queremos chegar aí e ficar explicando nada também. Essa foi a nossa postura, sem vitimização, e a postura assim de chegar, olha aqui, ó, nós temos direitos iguais e tal, e nós queremos saber
o que está acontecendo, e a gente sabe que é um processo histórico, cultural, político. Hoje tem fundamentalismo religioso, já tinha fundamentalismo da religião católica, próprio capital, o próprio, né, os governos americanos, Bush, Companhia Limitada e tal, com todas as suas políticas conservadoras. Então a gente fez uma leitura política e rompemos com esse processo de sair do armário e ir para a rua. Aí surgiram as paradas, e as paradas que deram nós mudamos, aí deu digamos, uma mudança de paradigma mesmo, né? Porque daí ficou conhecido, ninguém sabia quem era essa bandeira no Brasil, né? Essa bandeira, com essas cores do arco-íris no Brasil, as pessoas não sabiam o que era. Hoje qualquer mostra uma bandeira, é a bandeira das bichas, das sapatas, das travas e tal. Apesar que as transexuais já têm uma bandeira diferente. Já tem a sua própria bandeira. Que é a rosa, azul e branca também, porque tem uma questão de identidade, de empoderamento, né? Porque interessante, né? Porque essas sexualidades, elas vão surgindo e vão e uma se empoderando necessidade de visibilidade, exatamente, né? A gente até passou as próprias letrinhas da sigla, né? A gente já passou por GLS, a gente já passou por GLBT, a gente virou LGBT, já tem LGBTTT e A e por aí vai, né? E a necessidade da bandeira para as travestis transexuais é essencial por questões de visibilidade, né? Mas é muito interessante ver isso, e também diante dessa evolução política eu vejo que cada vez mais, quanto mais a gente aparece, mais reação a gente provoca, né? Parece que a resistência... Na língua, né? Exatamente. Agora vem a questão do X e já vem para o E e se discute essa questão na linguagem. Essas caixinhas todas, a do A e do O, né? Então a linguagem acho que é um bom mote, né, de discussão. Eu acho que a gente tem que estar construindo e destruindo, entendeu? Exato. Desconstruindo de alguma forma. Exatamente. O LGBT, ele trouxe todas as hostes do mundo gay, né? E ficou realmente uma sigla interessante e respeitosa. O GLS, os grupos héteros resolveram avacalhar, dizendo que GLS não era gays, lésbicas e simpatizantes, e sim eram gays, lésbicas e suspeitos. Gente, como se ser suspeito fosse algo negativo. Né? Exatamente. Aí muita gente já não se dizia mais GLS. Porque não pode apoiar também, né? Se apoiar é porque é importante nós pensarmos também que, embora nós tenhamos para nominar LGBTT e as letras que vierem, mas que a nossa luta dentro do movimento, ela é cada vez mais uma luta que está em prol justamente da LGBT-fobia, para que a gente entenda que a questão das mortes de travestis, de transexuais, de lésbicas, de gays, é uma luta deste movimento e que nós não somos números, né? Nós somos pessoas dentro deste recorrente índice que a cada dia traz mais pessoas que estão sendo mortas, sobretudo com requintes de crueldade, né? No caso destas letras que contemplam então a população LGBTT, e que a gente precisa olhar para isso com uma seriedade muito grande. A gente vai estar comemorando amanhã o Dia do Orgulho, mas orgulho dos avanços e muita lamentação por conta dos retrocessos que a gente vive por conta dessa sociedade que é machista, que é sexista, que tem uma linguagem que não é inclusiva, onde as discussões de gênero nas escolas são vetadas, onde os avanços que a gente tem a cada dia, né, tem alguém para nos puxar com todo esse retrocesso fundamentalista, e que é uma sociedade, né, que a gente está numa cultura que é completamente sexista e machista. Então, as letras, claro que nos colocam num lugar de especificidade, mas que o movimento, ele está em prol de uma luta que é por não mortes mais de pessoas por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, da sua expressão de gênero. E o que são essas questões de gênero? São possibilidades mil da gente transitar por lugares mil que nos coloquem no lugar em que a gente deseja estar, sem que alguém venha nos dizer, por conta de todo esse fundamentalismo, por todo esse sexismo, o lugar onde a gente deve estar. Exatamente. Então nós, dentro da luta como um todo, preconizamos sim o respeito à população lésbica, com todas as letras que correspondem a essas palavras, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexuais e por aí todas. Homens e mulheres trans. Homens e mulheres, né, trans, que também é uma pauta que a gente não traz muito no movimento, mas que está aparecendo. Pansexuais. 1.500, exatamente. SM.
Totalmente. Então, que para além das letras, nós somos pessoas, e para além de números, nós somos pessoas agredidas reiteradamente na nossa sociedade. Eu acho que assim, ó, na realidade, o que foge da heteronormatividade, da heterossexualidade, o que cai fora daquele campo, de alguma forma vai sofrer algum tipo de discriminação. Verdade. Eu acho que o movimento, a gente tem a noção clara de que o gênero feminino, numa sociedade machista como a nossa, ele é super discriminado por causa do gênero. Então o gay, automaticamente, ele assume esse gênero. Exatamente. Então automaticamente ele é a bichinha, a menina, ou seja, é o gênero ele dele descendo que vai, ao nível de mulher. exatamente. Então ele vai saindo fora desse eixo central. Qualquer que sai fora desse eixo central, ele acaba desacomodando uma certa normalidade. E acho que a gente tem consciência disso, entendeu? E isso mexe muito. Agora, por que algumas pessoas ficam tão incomodadas com isso? Porque outras pessoas não ficam tão incomodadas, né? E na nossa cultura isso é muito forte, né? Porque em outras sociedades parece que isso já avançou um pouco mais. As pessoas já respeitam muito mais e já sabem, não tão... Nós temos uma sociedade onde que o público e o privado parece que não tem limite, entendeu? As pessoas podem chegar e te chamar de gostosa ou fazer ter uma atitude, né? Ou invadir a tua privacidade, ou sua bicha, ou isso e aquilo, ou até ter uma atitude muito mais agressiva em decorrência de uma expressão sexual. E em outras sociedades, talvez muito menos respeitados também, né? Também, e outras muito piores, porque tem leis que inclusive criminalizam e tal, né? E que matam as pessoas em decorrência Tem algo que tu colocasse antes que eu acho muito interessante, que é a marginalização, né? De ficar à margem, né? Mas à margem do quê, né? Porque... talvez se voltar antes na civilização, talvez todas as questões estejam ligadas ao moralismo, né? Quando tu pega no Nascimento da Tragédia do Nietzsche, ele já fala isso, que a civilização, no momento que escolheu uma linha socrática, né? Toda a base do judaísmo cristão é socrático, e que põe a razão como maior do que o instinto, ou seja, as forças apolíneas maiores que as dionisíacas. Nós estamos optando por uma sociedade que é repressora, extremamente irracional, e quando tu dizes que alguns ficam mais incomodados, na verdade todos deveriam ficar incomodados, né? Porque é uma diversidade que não cabe nem em todas as letras. E quando a gente está falando de sexualidade, ela fala da fantasia, né? E aí que vem a cultura. Sem fantasia não há sexualidade. E para haver essa fantasia, ela tem que ser subjetiva e diversa, né? E aí que é libertador nesse sentido. Claro. E é importante também pensar que o movimento LGBT, embora nós tenhamos uma pauta muito séria com relação à questão da sexualidade, ele é um movimento que também fala de afeto, né? A gente fala de afetos entre os nossos pares iguais ou desiguais, ou enfim, com todas essas peculiaridades que cada relação vai compor, mas a gente também não fala simplesmente de sexo, sexualidade, mas a gente está falando de afeto. E onde nós nos afetamos e onde pelos nossos afetos nós afetamos as demais pessoas que lhes dão o direito suposto, né, de nos agredir por conta de um afeto que não é o heteronormativo, que não é o da norma da heterossexualidade. Então, eu penso muito na questão, né, do processo de Célia, a questão da psicologia que patologiza, e sim, existe uma psicologia que patologiza, e por muitos anos patologizou. Ainda acho que existe, assim, mas também existe toda uma psicologia dissidente. Eu sou psicóloga, né, e falo por ter vivido momentos dentro da psicologia que era mais assim, mas a gente também tem um tensionamento dentro das nossas instituições e dentro dos nossos cursos para romper com essa lógica que é cada dia imposta por cada vez mais pessoas dentro de um fundamentalismo religioso, enfim, de um discurso sexista, para que a gente rompa com esse lugar da patologia, né? Porque aqui ninguém é doente pelo fato de amar ou se relacionar ou gostar, enfim, ou de uma simplesmente pessoa do mesmo ser, sexo. né? Às vezes a gente Sim, fala simplesmente de ser, né? De identidade. Às vezes a gente fala em especial no caso das meninas e meninos trans, né? Mulheres e homens trans. A gente fala também, o A, que também se juntou nas letrinhas, que são os assexuais, né? Então, pessoas simplesmente ser quem são, viver do jeito que acreditam e querem viver, também já é um problema, né? Não precisa nem me relacionar com alguém para ser problema. Eu acho que tem uma norma imposta também, a ideia de que se tu foge da família heterossexual, entendeu? Acho que essa é a base da discussão. É a maldição que recai, né? E aí tu questiona tudo, porque aí tá a norma, a regra que... E aí, se tu foge dessa norma, entendeu? Tu desestrutura isso. Então, vai se encontrar um CID.
que é alguma síndrome para explicar o porquê que aquela pessoa não se enquadrou naquela norma. E as pessoas não esquecem, para complementar, que a família heterossexual também é uma criação, né, artificial, política, ideológica na sociedade. Não tem nada de natural e não foi feita por Deus. E nem pelos pastores, muito menos por eles, né? Nem pelos Silas Malafaia, nem pelos esses que estão aí sacaneando o povo. Eu, por exemplo, estou satisfeito com alguns movimentos religiosos, porque na sua maioria eles estão aceitando a homossexualidade das pessoas. Tem pastor com filho gay, tem padre que é gay, tem pai de santo que é gay e que tem filhos gays. Mas o nosso maior sofrimento não é com grande parte da sociedade, porque grande parte da sociedade, principalmente os jovens, já nos aceitaram. Eles não acham errado andar um homem de mão dada com o outro. Mas se for uma pessoa da minha época, uma pessoa dos anos 60, 70, já não vai aceitar, já vai discriminar. E o maior erro, me perdoem, não falo em política porque eu não acredito em políticos. Eu tenho os meus políticos preferidos, mas não falo em políticos e não falo em política. A política brasileira é a maior responsável pelo confinamento dos homossexuais no Brasil. Falou em política. Eles não fizeram uma lei. Perdão, houve muitos avanços de alguns partidos, não vou falar em nome de nenhum partido, houve muitos avanços de alguns partidos, mas é inadmissível que um senador chame um deputado de bicha dentro do Congresso Nacional. Isso é uma aberração. Como forma de xingamento, como forma de denegri-lo, exatamente. Né? Nós não podemos votar nessa gente. Eu posso... Qual é o teu nome, desculpa? Dirley Messias. Dirley, assim, eu não sei, te ouvindo falar, eu pensei na questão da aceitação. Eu vou falar particularmente a partir dos movimentos pelos quais eu circulo. A gente não está mais para ser aceito em lugar nenhum, a gente está para ser respeitado. Eu não quero tolerância de ninguém, eu quero respeito, porque nós não viemos neste mundo para ser aceito por tal ou qual. Então, neste sentido, assim, eu penso que a tua fala tem muito valor, porque traz a gente a pensar em outras possibilidades de estar, né, como tu trouxeste. Mas a gente não está mais para ser aceito por ninguém, a gente está para ser respeitado como qualquer pessoa que deseja ser e estar no mundo da forma como bem quiser. Eu só discordo num aspecto. Existe um refrão, um ditado que diz: nós não exigimos que nos aceitem, nós queremos que nos respeitem. Exato. Não. Tem que nos aceitarem, tem que nos respeitarem, porque nós somos gente iguais. Nós aceitamos os heterossexuais, nós aceitamos todos os negros, nossos irmãos. Tem que nos aceitar como homossexuais. Para que pedir respeito se nós somos respeito? Nós, seres humanos, somos respeito. Para que pedir aceitação? Exato. Para quem não tem mais direito do que nós? Nós somos o direito, nós somos humanos, iguais a ele, a ela, a todos. É interessante que quando a gente fala de lugares gays, né, por exemplo, tal lugar é uma boate gay, porque só vai gay? Não, porque vai todo mundo. Exatamente. Né? Porque vai todo mundo e todo mundo pode ser o que quiser, e volta e meia a gente brinca, cutuca os héteros e tal, não sei o que, gente hétero aqui e tal, mas é brincadeira e ninguém bate em ninguém. Já quando tu diz uma balada hétero, aí a coisa já é um pouquinho mais chata. Mas tem a questão do direito. escreveu no jornal uma coisa muito importante sobre o Flowers, porque o Flowers foi a primeira casa gay aqui do Rio Grande do Sul, me parece até do Brasil. E no Flowers o beijo era permitido, isso é um ditado do Célio que eu nunca me esqueci. No Flowers o beijo era permitido, as pessoas dançavam juntas, se beijavam, homens com homens. Mas o mais interessante de tudo é que o Flowers era uma casa gay e era frequentadíssima por héteros. Sabe por quê? Porque o ambiente gay
é o melhor ambiente que existe para o hétero frequentar. Dali, eu acho a mesma coisa. Eu não acho que é uma estratégia das bichas. Pra dominar o Atrair os mundo. golpes. Eu tinha uma amiga que namorava um bicha, perdão a bicha, porque eu também, né? É o programa. Mas, e eu perguntava para ela, mas vem cá, com tanto homem bonito aí, tu escolheu logo um gay? Ela disse assim, só uma mulher sabe o que a outra gosta. Mas tu falaste da questão do direito, e aí me vem assim, não é só em um espaço, em toda a sociedade devia ter essa liberdade, entende? E nós vivemos o pior momento político, né? Um congresso fundamentalista, preconceituoso, que já deveria ter leis contra a agressão aos gays, e não se tem, muito pelo contrário, se pensa o contrário nesse congresso. Exato. Eu acho que sim, se começa essa questão pela institucionalidade. Até tem bem rapidinho, porque só de fazer um gancho, mas eu sei que faz horas assim, que tá tentando falar, mas sim tem uma PL, tá? Um programa de lei da deputada Maria do Rosário, e eu vou dizer um número que é 7582, que criminaliza a LGBTfobia. Que dificilmente vai passar nos congressos. Provavelmente, não sei, mas por conta da questão dos crimes de ódio e intolerância à população LGBT. Então, sim, existe uma tentativa, e claro que ela é barrada. Por que ela é barrada? Porque a gente não vai poder avançar tão facilmente, e se a gente avança, né, alguém nos puxa para o retrocesso outra vez. Mas, sim, em termos de política, existe essa PL, que eu acho que é super importante a gente citar, porque é de uma deputada que sofre também reiteradamente pelo fato de ser mulher, né, vários preconceitos de pessoas que sim agridem a lésbicas, a gays, a trans e a mulheres como um todo. Né? Deixa a Tatiana falar. Outro aspecto que eu gostaria seria no aspecto histórico. Como era nos anos 60, nos anos 70, que a gente sabe que existiam aquelas casas famosas na Voluntários da Pátria. Como era? Existia uma comunidade, um movimento gay naquela época? Os anos 60 é um momento muito triste do mundo gay, que na época não se chamava LGBT, porque as pessoas se suicidavam, as famílias colocavam os filhos para a rua, filha lésbica, nossa, era filha do diabo. Então, como disse o Célio, os movimentos foram começando. As casas noturnas eram em porões, era tudo escondido. O gay não era humano, não era tratado como humano. Ele tinha que se esconder para poder viver, para poder estar com o seu par e para poder dançar, se divertir. A palavra democracia eu nunca ouvi naquela época. Nunca ouvi. Então, os homens que se travestiam naquela época, eu estava dizendo no corredor para o Célio, eles usavam uma gabardine, pintavam os lábios de batom, botavam um sapato de salto alto de mulher, jogavam o cabelo que nós chamamos, mula manca para o lado, né? Cabelo de mula manca, e saíam a se requebrar na rua da praia. Era uma forma que dizem alguns de agredir a sociedade, mas eu acho que não. Eu acho que era de colocar para fora a sua feminilidade, porque eu tive uma entrevista com um dos maiores psiquiatras que entende extremamente do assunto da homossexualidade, me pediu para não falar no nome. Eu acho que ele ficou com medo que pensasse que ele era gay. Ele é o S, e ele diz que, na realidade, quando nasce um gay, ele nasce gay, morre gay. Ele pode casar, ter 10 filhos, ter 20 namorados, vai nascer e morrer gay. E vou dizer uma coisa, se eu tivesse que nascer de novo, eu gostaria de nascer gay. Dali. Muito bom. Vou aproveitar esse belo depoimento final do Dirney para chamar um conteúdo que a gente tem aqui especial da Virada Mix, que é o A3A. A gente vai assistir um episódio, em seguida a gente volta aqui para o estúdio.
nossa... Eu, na minha cabeça, eu fiz assim, meu Deus! Porque eu fiquei muito impressionada quando eu conheci o Ricardo. Mas eu acho que foi aqui em casa. Acho que foi na minha casa. Porque afinal, eu moro na Cidade Baixa, na Lima com a República, então era tudo um... vamos lá tomar uma cervejinha, daí tipo, tem que dar comida pro gato, vamos lá em casa. É que a primeira vez que a gente transou foi uma coisa muito viagem, tipo, que a gente ficou... O primeiro beijo já foi um negócio, a gente quase quebrou o banheiro. A gente tava num banheiro de um bar, a gente... Foi banheirão, daí a gente ficou e já, meu Deus. Chegamos na mesa toda descabelada, fingindo que nada tinha acontecido pras pessoas, assim. E aí, no mesmo dia, a gente foi pra casa da Nath. E, meu Deus, a gente ficou, sei lá, 6, 7 horas, até amanhecer. Até amanhecer. Eu lembro que quando a gente voltou, assim, que a gente tem muita essa pira também, né? De, tipo, parece que a gente sai... E vai pra outro lugar. Fica horas em outro lugar e volta, assim. É um troço meio surreal. Como acho que deve ser pra todo mundo que você foi apaixonado, né? Eu espero. Mas foi bem engraçado que a gente acordou, a gente dormiu 1 hora só, eu acho. A gente acordou e a gente falou assim, o que aconteceu? Tipo, já foi o recorde das duas, a primeira, assim, Voltando aqui para o Estúdio Polvo, então a gente conversa sobre o livro que está para ser lançado nesta quinta-feira. Não, amanhã, né? Amanhã vai ser lançado em Gravataí, no Cindy Lojas, às 19h30. E que conta a história do João Vitor. O João Vitor é um menino que foi adotado pelo casal homoafetivo, o Rafael e Lucimar, que daqui a pouco eles vão estar aqui conosco, pelo Skype. Então, nós escrevemos esse livro, né, a 6 mãos, com muito amor e carinho. Pois então, conta a história deles e tu ajudaste a escrever o livro. Sim, sim, a tua participação. Nós fizemos uma retrospectiva desde quando eles se conheceram, depois quando eles começaram a pensar em adoção e quando eles participavam de festas, eles vão contar depois, né? Participavam de festas beneficentes para crianças, eles sempre adoraram muito crianças. E eles são um casal maravilhoso, eles são tudo de bom. Tu já eras amiga deles? Do assim, Lucimar, antes? do Lucimar, sim, nós trabalhamos na mesma empresa. Então, eles estão sempre abertos para a corrente do bem, do amor. E foi a maior conquista da vida deles foi o João Vitor. Agora o João Vitor tem 6 aninhos, tá aqui no meio. Sim. Então foi uma alegria, uma honra imensa de participar desse processo deles, porque foi uma luta, perseverança, garra, sabe? Ir atrás dos sonhos, saber que é possível. Tem tanta gente que quer adotar uma criança, mas não sabe nem por onde começar. Sim. Aí eu perguntei pro Rafa, o que as pessoas perguntam para ele? A primeira pergunta é, já foi atrás? Já foi lá no site para saber direitinho as informações que precisa? Então, a ideia do livro é contar a história deles, a bonita história que eles têm, que eles estão juntos há mais de 20 anos, superando todo tipo de preconceito, né? Enfim, maravilhosos agora, felizes, muito felizes. Então, o livro veio coroar solidificar esse amor, né? Triplo. 3 corações batendo juntos, né? É muito lindo. E eu fiz parte e adorei. E fizemos muitas entrevistas. E o que eu mais gostei, assim, para mim foi fundamental no trabalho, foram as entrevistas com a juíza, com as assistentes sociais, as psicólogas. Então, eu conhecia uma realidade, a realidade das casas de passagem, a realidade dos abrigos. Eu ia te perguntar como é que foi para ti se envolver com essa realidade, esse todo outro mundo que muita gente ignora e a gente que às vezes está no meio, a gente não sabe que existe. Exato. Né? Eu sou de uma geração ainda que a gente falava filho adotado, às vezes tu dizia assim, eu vou contar para todo mundo que tu és adotado. Como se adotado fosse um termo pejorativo, né? Que era antigamente, né? Graças a Deus isso está tudo mudando. Então, visitando o Fórum de Gravataí aqui, eu presto uma homenagem para o Fórum de Gravataí, porque eles foram impecáveis, um trabalho excelente, sem burocracia, porque eu fiquei sabendo pelas assistentes sociais que não existe burocracia lá. O que existe é um perfil definido que as pessoas esperam de uma criança. Eles querem uma criança de 0 a 5 anos, uma criança branca, sem doença. Então, porque hoje, eu trouxe números novinhos lá do Cadastro Nacional de Adoção, para vocês hoje, né, 27 de junho, pois é, existem 36 mil no Brasil, 36 mil pretendentes esperando na fila para adoção, pretendentes. E existem
6.700 crianças cadastradas. Pô, gente. Muito mais pretendentes do que crianças. Era para essas casas estarem vazias, né? Não era para estar com criança lá dentro. Como diz a nossa querida amiga Rosi Prigol, do Instituto Amigos de Lucas, ela disse assim que criança é para ficar numa casa de passagem e não numa casa de ficagem. Então é um problema muito sério essa questão do perfil que as pessoas, a maioria, acha que não vamos pegar grupos de irmãos, não vamos pegar crianças com doenças, adolescentes não. Uma faixa etária que fique fora, né? Então, foi muito rico, muita informação. A juíza disse assim que um dos tópicos assim muito importantes que aconteceu de acontecer essa adoção do João Vitor foi uma integração da sociedade, do Rafael, do Lucimar irem atrás. Eles estavam sempre presentes lá. Isso foi fundamental. Eles estavam presentes lá, demonstrando o interesse, sabe? Manifestando, nós queremos muito. Tá? Então, foi uma experiência única, maravilhosa. Vocês vão conversar com eles, vão ter a oportunidade de ver. E amanhã nós vamos lançar o Cindy Lojas de Gravataí, às 19h30. A gente está muito feliz e é uma honra participar aqui com vocês todos nesse debate maravilhoso e essa música que nós vamos ouvir mais depois, né? Exato. A gente está ali, a produção está fechando o Skype com os meninos, que eles, como tem criança pequena, é sempre uma função, por isso que eles não estão aqui, aliás. Mas enquanto a produção fecha ali o Skype com os meninos, eu queria pedir mais uma música. Podemos? Podemos. Certo, gente, obrigada. Vocês em casa sempre participando aqui, essencial para a Virada Mix aqui em Octo. A gente está com o Skype pronto com os meninos em casa lá. Vamos... Tudo certo aí, produção? Legal, vamos falar com os meninos então, os autores do livro Amor Sem Preconceito, junto com a Tatiana que está aqui no estúdio. Tatiana, por favor, pode participar também do papo. Olá, meninas. Olá, tudo bem? Acabamos de conversar aqui sobre o livro de vocês aqui no estúdio, a Tatiana que está aqui com a gente, representando muito bem aí a obra, né? Ela contou rapidamente pra gente como é que foi escrever o livro, de que forma ela se envolveu com isso e tal, como é que foi a experiência de ir até os abrigos, essas casas de passagem, conhecer a legislação, conhecer a burocracia e a não burocracia, né? Enfim, toda essa realidade. Eu queria perguntar para vocês como é que foi do aspecto de dentro, né? O que motivou vocês a, obviamente, adotar uma criança, enfim, mas a escrever esse livro e tornar essa história pública? Bom, a gente visitava abrigos e a gente via a necessidade das crianças lá nesses abrigos e a gente ficou empolgado, assim, em ver crianças que queriam abraço, carinho. Elas queriam muito mais atenção, às vezes, que simplesmente um brinquedo. E a gente foi indo e visitando e vendo que isso aí era legal e a gente estava gostando de fazer. E a gente sentiu a necessidade de ter uma criança para nós, para aumentar a família. E daí foi o que a gente fez, na verdade. A gente se informou de como é que fazia para adotar e fomos do fórum, formados, fizemos todos os exames e os passos todos feitos para fazer a adoção. E a gente entrou nos papéis, aí fomos habilitados e depois entramos no Cadastro Nacional de Adoção, do CNA. E como é que foi, assim, de acordo com a expectativa de vocês, né, para esse processo, assim? Foi como vocês tinham imaginado? Ele foi melhor, foi pior? Como é que foi? Vocês foram surpreendidos pelo processo? Foi muito bacana, assim, porque teve o pessoal das redes sociais do fórum aqui de Gravataí, elas foram muito... facilitaram muito o processo, sabe? Elas não trancaram, não fizeram barreiras, e bem pelo contrário, sabe? Abriram bem para nós o fórum, para a gente poder nos orientar como é que tinha que ser, e foi muito legal. E o nosso perfil era de uma criança até 5 anos, não tinha sexo, não tinha... E a gente teve, digamos, uma sorte, assim, de a gente vir um bebê para nós, sabe? Inclusive, esse é um dos motivos de todo o livro, né? Amor Sem Preconceito. Porque desde o início do processo, a gente não teve nenhum tipo de preconceito, né? Nós vamos tirar informações no fórum
primeira coisa que a gente perguntou, entramos um só, depois o outro entra, ou entra como um casal, né? Na hora. Ela foi bem fácil, para ser um casal, então ela era um casal. Aqui isso não existe. Muito bom, é um testemunho positivo, então, de uma experiência de adoção, né? Eu queria também saber de vocês se vocês se inspiraram, claro, a decisão de adotar uma criança é muito particular, mas se algum outro exemplo encorajou vocês a peitar esse processo, que para muita gente assusta, né? Além da burocracia e das dificuldades dos direitos LGBTs que estão ainda, apesar de um pouco avançados, mas ainda muito aquém de onde a gente gostaria de estar, né? Teve alguma história, algum outro livro, algum blog, alguém que vocês sigam e até para recomendar para quem está em casa? Não. O que tem são alguns grupos de apoio à adoção, né? Tipo Amigos de Lucas, tem o Elo também. Mas quanto aos direitos LGBT, que a gente tem muito ainda que evoluir, mas o que a gente sempre fala, e inclusive o livro também é para isso, né? Incentivar outros casais, dos solteiros. Então, assim, gente, é da gente, direito é igual, está na Constituição, somos todos iguais perante a lei. Então é isso que a gente luta. Concessão do INSS, adoção, licença maternidade e paternidade. Estamos aí. Muito bom. Eu ia pedir, assim, não sei se já encaminhando para o final de um papo, que vocês dessem aí, quem está em casa, possivelmente casais, ou enfim, solteiros, homossexuais, enfim, nós, assim, dessa classe que tem tão poucos direitos, tanta coisa negada, mas que está a fim de adotar uma criança justamente para aumentar a família, que é uma coisa que vocês falaram, né? Que mensagem vocês deixariam para quem está nessa situação de estar a fim de adotar uma criança? Olha, não é difícil. Realmente tem um processo burocrático, assim, que não é só... E faz parte, não é porque tu é homo... O teu casal é homossexual, homoafetivo, que no caso tranca. Nós tivemos, assim, nenhum tipo de problema em relação a isso. Quando chegou a nossa vez, o pessoal do fórum olharam lá, viram que era nós, chamaram a gente lá, e foi muito tranquilo, entendeu? Então, assim, nesse caso... foi muito bom, e é isso que a gente coloca no livro. A gente coloca lá o lado bom da adoção, como é importante fazer isso, como transforma a vida da gente. Tu pode mudar o destino de uma criança, entendeu? Ou de duas, quantas forem que tu adote, né? Então a ideia é, resumindo, não pensa. Pensou em adotar, questionou, surgiu a ideia, pega e vai. Muito bom, meninos. Parabéns pela conquista, parabéns pela história que vocês escreveram. Obrigada por dividir isso com a gente. Essa boa nova, acho que a gente vive num momento também com tanta notícia ruim, né? Que receber uma notícia boa, de uma vitória de direitos é reconfortante. Tá, meninos, obrigada pela participação aqui no programa. A Tatiana segue aqui com a gente, representando essa história com o livro aqui. Até amanhã, às 19h30, em Gravataí, Cindy Lojas. Certo, gente, valeu. Voltando aqui para o estúdio, eu vou chamar o segundo episódio da série Ignotos, que é uma série exclusiva aqui de Octo, produzida pela nossa equipe interna e que conta a história da real diversidade, assim. Então, o que a gente pensa em diversidade aqui, a gente tentou ampliar um pouquinho mais nessa série Ignotos, que a gente vai assistir o segundo episódio agora. Acabamos então de assistir o segundo episódio da série Ignotos, produzido aqui em Octo, pelas meninas. Aliás, parabéns, Lígia, Monique, toda a equipe pela criação dessa série, que eu acho que conversa muito bem com os temas aqui da Virada Mix. Eu queria passar a bola para o Marcelo, porque eu acho que temos bastante a comentar aí, né? Me chamou a atenção ali quando ela falou que todo corpo, toda pessoa que tira a roupa num palco é um ato político. Na verdade, esse é o conceito com que eu trabalho, né? Exato. Agora vem de uma série do Despindo a Cidade de Preconceitos, o Kevin já participou, né? Não é raro já encontrar cruzamentos aqui entre os convidados. E a ideia é exatamente isso, que ela falou ali, é um corpo político, né? Um corpo que se confronta com esse moralismo que eu estava falando, que é a sustentação de todo um sistema
racional e careta, né? Que é aquela questão que a gente é governado pelos mortos, né? Isso já começou na nossa civilização há muito mais tempo, né? E esse é o confronto que a gente coloca lá, que é a outra psicóloga falou também, que era importante a liberdade, né? Esse corpo precisa estar liberto, ele precisa se comunicar com o outro para poder lutar por essa liberdade, né? Porque contraditoriamente nós estamos numa civilização que criou muitas amarras, né? E esse é o problema, por isso que nós estamos discutindo todos esses temas aqui, porque quando nós devíamos evoluir como seres humanos exatamente nessa diversidade, nesses afetos que ela falou antes, muito pelo contrário, a gente reprime isso, né? E aí vem uma questão que agora, defendendo a psicanálise, né? Como tu falasse, eu me lembro do livro As Múltiplas Faces de Eros, da Joyce McDougall, né? Que ela coloca a sexualidade para um outro lugar, que ela diz assim que ela fica discutindo a normalidade e a anormalidade da sexualidade. E ela coloca a normalidade naquilo onde duas ou mais pessoas fazem algo que está dentro da sua vontade. Isso é a normalidade. Aquilo que tu é feito forçado é a normalidade. Exato. E isso abre para uma diversidade, para uma liberdade, para uma pluralidade, que daí tu pode ter uma sociedade onde as tuas fantasias, que é a sexualidade, que não há nenhum problema com a sexualidade, né? A sexualidade também está dentro dos afetos. E é uma parte importante dos afetos. Para a gente ter essa plenitude e não entrar nessa culpa cristã, né? Que inviabiliza a felicidade, e aí entra de novo o que eu falei no início, que é o dionisíaco, que é a felicidade é o nosso ato mais subversivo ainda. Exato. E a gente pensar que o corpo nu, que deveria ser normal, ele é tido como excêntrico, exótico, a pessoa que tira a roupa de alguma forma, né, e nos locais não permitidos, é uma coisa difícil de entender quando a gente chega no ponto de desconstrução. E o mais incrível é que parece que esse animal, o homem, começou sem roupa, né? Exato. Que curioso, não é? Com roupa, né? Que curioso. Tu sabe que uma das grandes discussões da parada sempre foi essa questão crítica que nós sofria. É muita bicha pelada, as travestis de peito de fora, de bunda de fora, e não sei o que lá. E nós, pelo menos no lance, sempre defendemos, porque a gente sabe que isso é um ato extremamente político. Exato. Porque isso tá colocando, né? Tá confrontando, como tu colocas assim, o que as pessoas têm. Então nós achamos super importante a parada, os bofs só de sunguinha em cima dos trios elétricos. Isso aí provoca toda uma reação que faz com que as pessoas comecem a se perceber, a reação das pessoas que a gente percebia sempre quando acontecia, e críticas do próprio movimento, de pessoas que achavam que a gente tinha que ter uma postura mais uniformizada, mais careta, mais comportada, e nós não. As bichas, cada uma vai do jeito que quer que se pele, entendeu? Porque a gente acha que é um ato político extremamente contestador. A gente observa, e a gente via na parada, por exemplo, aqueles trio que estavam os Gogo Boys, entendeu? As velhinhas, as senhoras, como se diz, as melhor idade, elas enlouquecem atrás daquele carro. Sim. Senhoras que a gente acha que não tem mais sexualidade, elas ficam enlouquecidas atrás daqueles carros, vendo os bofs com seus corpões ali e tal. Mas, ou seja, isso tá fazendo uma provocação. Só pra fazer um gancho que tu disse que não tem mais libido, teve uma galera que fez uma orgia numa geriatria, né? É verdade. Eu vi uma notícia assim e eu achei sensacional. É lógico, gente, faça um coisa gol. bem subversiva, deu um nó na cabeça dos moralistas, Sim, né? Então a parada é o momento de e eles foram colocar isso na reprimidos, rua, né? Aos 90 anos, alguns tinham 90 Gente, tinha que dar um prêmio pra eles. idade pra se reprimir, 90 anos não tem que ser reprimido, Na realidade né, é botar a bunda na cara dos políticos, né? A ideia desse corpo político e o corpo nu e desnudo que o Célio traz, né, que tu traz também, a gente pode fazer uma analogia ao corpo despido de preconceitos, né? Porque a gente está ali justamente para tratar dessa questão do preconceito, que ele é velado, ele é vestido, ele é coberto o tempo inteiro. Então, sim, que a gente possa desnudar os corpos, mas, sobretudo, desnudar os corpos desse preconceito que acaba nos aprisionando em amarras, né, da violência, exatamente. Exatamente. Por mim, cada episódio do Ignotos dava um programa sozinho, né, por si só. Quem quiser assistir, então, esse episódio que acabou de passar, ou o primeiro episódio que a gente rodou há 2 semanas atrás, pode acessar octooc.com.br e eles estão na íntegra lá, para quem quiser assistir em casa. Agora eu vou chamar mais um conteúdo feito aqui por Ox, especial para Virada Mix, que é o Atroá. A gente vai ver mais um episódiozinho.
diferente de ciumenta com passado, que eu não conheço. O que eu conheço tá tudo bem. Quando eu não conheço, eu fico... Mas eu não sou ciumenta, né? Por eu não entender, assim, tipo, essa coisa de querer falar e, tipo, ficar com contato, assim, porque no meu universo era ex-namorado, entendeu? É esse rótulo. Põe numa ilha, explode tudo. Na minha vida, tipo, é isso, sabe? Então, eu fiquei... E mais, eu acho que do ciúminho que eu ficava era porque teve uma ou duas que, tipo, que eu não... que não se aproximou de mim, entendeu? Então eu ficava, mas ela quer ser tua amiga, entendeu? Tipo, sim, então, de ter relação separada. Entre na relação também, porque se é pra ser uma coisa natural, que a gente consiga todo mundo ser amigo ao mesmo tempo, assim, né? Eu tenho pergunta, como é que é a tal música da Cinderela? Dirney Messias, o rei da noite. O que é a noite pra ti, Dirney? A noite é alegria, a noite é fantasia, a noite nós tiramos o terno, a gravata, nos despimos e somos nós mesmos. E quando chegamos em casa, nos deitamos, dormimos e aí então acordamos para a realidade da vida, que é o asfalto. Muito bom. E a Flowers, Dirney? Conta pra gente sobre a Flowers. Flores de 70. Flores de 70. O Flowers era um mundo de encantamento, era um mundo dourado, onde altíssimas personalidades de todas as facções, de todos os mundos, de todas as sexualidades, delegados, ministros, deputados, celebridades famosas, mulheres da alta sociedade, o cantor Ney Matogrosso, eu posso dizer, o Agnaldo Raiol, o Calbi Peixoto, as frenéticas. Meu Deus, são tantos que eu chego até a me esquecer. O Flowers, o próprio Tatata diz numa gravação que o Somos fez sobre a história do Flowers. O Flowers não era uma boate, o Flowers era uma festa que não tinha hora para acabar. Muito bom. Uma curiosidade, Negalu na tua vida? A Negalu foi uma pessoa incrível, divinamente maravilhosa, de uma simplicidade ímpar. A Negalu era cantora, era garçonete, era o bafão, era aquela mulher que, ou melhor, aquela pessoa que abria a boca e dizia o que bem entendia. Ai de quem dissesse uma ofensa para Negalu. Nossa, ouvia muito mais do que imaginaria, queria ouvir. Dirney, uma saudade. Bem, saudade é dos amigos que o HIV levou. Os maiores artistas da minha história, as grandes estrelas, os grandes dançarinos, os grandes bailarinos, todos se foram com o HIV, porque não tinha cura. E não tem até hoje, né? Não tem até hoje. Um orgulho. O meu maior orgulho é o orgulho gay. Por que o orgulho gay? Porque o gay é um colorido fantástico. O gay é aquela bandeira do arco-íris. O gay é a felicidade. Saber-se que se é gay, se é feliz interiormente. Não importa que nos atirem pedras, porque nós, na realidade, somos o amor. A palavra amor em todos os sentidos. E a gente falou da Negalu, eu tô até emocionada. A gente falou da Negalu, a Negalu canta, a Negalu dança, e tu também cantas, né? Sim, canto. E aquela canção da Cinderela? A Cinderela é uma história de uma bicha que procurava um príncipe encantado, mas uma bicha do tempo antigo, dos anos dourados. Ela cantava assim: venha de onde vier, chegue de onde
chegar. Aquele amor que eu sonhei virá, que eu sei, é só esperar. Venha de onde vier, chegue de onde chegar. Tu encontrarás Cinderela de beijo mais puro e de amor pra te dar. Cinderela, Cinderela, menina, moça, coração a palpitar. Cinderela eu sou, Cinderela, e o meu príncipe encantado tá ali. Dinei Messias, o rei da noite. Obrigada. Devidas explicações aqui. Dinei, e essas tuas faixas? O que temos aqui? Bem, em 1975, quando eu saí da Praça Jaime Teles, que os militares obrigaram o Flowers a sair da Praça Jaime Teles, eu tive que colocar a casa na Avenida Independência com outro nome, chamava-se aí então New Flower City, que era um nome mais ou menos de discoteca. E coloquei no nome de um amigo meu, que até hoje é amigo meu, que é advogado, porque eu não podia mais ter casa. Eu não podia abrir casas porque eu havia sido proibido pelos militares. Tem mais. O Flowers da Praça Jaime Teles, que inaugurou em 1971, tinha batida policial de todos os dias, todas as noites. O juizado, a censura federal, a Polícia Federal, enfim, eles chegavam, acendiam todas as luzes da boate e o garçom veio e me disse assim: seu Dirnei, a polícia está toda aí. Eu peguei o microfone, sem maldade nenhuma, e disse: senhoras e senhores, se acomodem por gentileza. Senhoras e senhores é do tempo de antigamente. Senhoras e senhores, se acomodem por gentileza. Bichas daqui. E tu sabes que eles me tomaram o microfone das mãos e me algemaram e me levaram para o Palácio da Polícia por eu ter avisado o público de que na casa haviam policiais fazendo a batida. Bom, coitadinha das minhas amigas, muitas até já estão no reino de Deus, eram levadas para o camburão, porque eles chegavam com 4, 5 camburão. Tu vai preso, tu vai preso, tu vai... Mas por que eu não fiz nada? Mas tu é bicha, vamos embora. Então, foi horrível. E o importante de tudo... E a senhora não gosta de política e não fala E o importante de tudo é que era frequentado por políticos, por delegados, e tinha, eu não posso falar porque... A gente fez uma série de cartões postais do Flowers, onde a gente colocou o carimbo, tinha o carimbo da Polícia Federal, porque autorizava os shows que eles faziam, porque eles faziam shows, assim. Passava pela censura e era autorizado. Censura, inclusive, a gente tem um ofício da própria Polícia Federal. Aliás, o Nuances tem um belo acervo dessa memória toda, né? Algumas, sim. Certo. Vou chamar aqui um outro dia para explorar exatamente essa história do Nuances. E tem um episódio mais importante ainda. Tinha um ministro, também dos anos de chumbo, da ditadura, um ministro que chegava no Flowers, nunca vinha fim de semana, é claro. Elas não podem nos fins de semana. Ele vinha numa terça, quarta-feira e dizia para mim, era tipo 7 horas, hoje não entra ninguém, só eu e o pessoal. Tudo corria por conta do ministro.
Ele era uma pessoa maravilhosa, ainda é uma pessoa maravilhosa, um homem inteligentíssimo, entende de economia uma barbaridade. E de bolo, né? Eu não posso dizer o nome que dele, entende de bolo. porque eu não quero ir preso novamente. Exatamente, não precisamos mexer Hoje com a senhora isso. não vai presa, hoje a senhora... Eu quero pedir licença para ler um trechinho sobre... bom, é uma passagem do livro Negalu, Uma Dama de Barba Mal Feita, que é aqui uma dica que eu dou na Virada Mix, então, acho que eu nunca trouxe aqui ainda. Nesse livro aqui conta a história da Negalu, então, e obviamente Negalu passou pela Flowers, né, e passou, enfim, por outras boates aqui na cidade. A gente tem também aqui um DVD que eu acabei de ganhar, do Célio Golim, que é Negalu também, um pequeno doc, né? Um curta. É um curta, 15 minutos. Doc, 15 minutinhos. Enfim, que também foi lançado esses tempos, numa exibição linda lá no Bar Ocidente. Mas desse livro da Negalu, eu vou ler um trechinho que cita o Dirney. Apelidado de Rei da Noite, Dirney Messias abriu outras boates famosas na cidade após o fechamento do New Flower City, como a Papagaios e a Panteon, as quais contavam com a presença assídua da Negalu. Ele conta que de vez em quando Luiz Ayrton, Negalu, subia ao palco como se recebesse uma entidade para cantar o samba-canção Meu Mundo Caiu de Maísa, a musa da fossa. Após um período afastado das luzes da ribalta, Dirney se reinventou como promotor de concursos de beleza masculina, como Garoto Verão, Mr. Beleza das Américas e Mr. Universo. Ainda que se sinta realizado com as novas atribuições, nada se compara à era de ouro da Flowers, que tanto ajudou a arejar o clima provinciano da capital gaúcha na década de 70. Quando o delegado quis saber o segredo do sucesso da Flowers, se era droga, sexo, isso ou aquilo, eu respondi, no caso de Dirney, era exclusivamente bichice, a pura alegria que está na própria origem da palavra gay. É isso que essa figura falou pro livro Negalu, que eu dou super dica aqui, então. César Teixeira. Exato, do Paulo César Teixeira, aqui na Virada Mix. E quem quiser ver um documentário sobre a história da Flowers, chamado Flores de 70, ele tá na íntegra no YouTube. É um mini doc também, de uns 25 minutos mais ou menos, super divertido, dançante, com várias entrevistas e que vale muito a pena ver, porque é a história da nossa memória LGBT da cidade de Porto Alegre. É verdade. Eu Célio gostaria... A coleção, né, Célio? Para mandar para ela. A gente tá chegando ao final de mais um programa que passa voando, né? Eu queria pedir para que vocês dessem recados finais breves para a gente ter tempo ainda de ouvir mais um som das Hierofantes de Marte. Posso começar aqui por ti? Primeiro, eu acho que eu deixo para tu falar do ato de amanhã, tá? Que a gente, no decorrer deste ano, tivemos 66 mortes entre pessoas travestis e transexuais. Sempre bom lembrar, né? E é um dado super importante porque são números, mas que se tratam de pessoas. E também que nós, do Coletivo Feminino Plural, estamos compondo o Fórum de Parada Livre, né, de Porto Alegre, junto às demais entidades aí. A gente fica na Andrade Neves, o número é 159, vocês estão todas e todos convidados para ir lá. É uma ONG feminista, sobretudo, mas que acolhe as diversas, né, diversidades por aí. E eu queria agradecer, foi um super prazer escutar a banda, ver duas mulheres aí compondo, né, também junto com os guris. E agradecer o convite de participar aqui do programa, fiquei bem feliz, passou super rápido, né, agradecer também aqui as pessoas que estiveram na fala comigo. E eu acho que é um pouco isso, assim, acho que a gente segue na luta e enquanto tiver que lutar a gente vai estar aí. Tamo junto. Obrigada pela tua participação, pela tua contribuição aqui. Viu? Obrigada. Marcelo. Bom, como o Dirney falou de golpes, né? Para mim só resta dizer fora Temer. Dale. Muito bom, obrigada pela tua participação aqui. Obrigado a todos. Tatiana. Eu quero dar os parabéns pelo belo programa, pelo debate maravilhoso que foi hoje de noite. Dar os parabéns para a produção que nos recebeu tão bem e também para os telespectadores, os internautas e convidar para o lançamento do nosso livro, que estamos muito felizes amanhã em Gravataí, às 19h30, no Cindy Lojas. Muito obrigada. Vamos armar um lançamento aqui em Porto Alegre? Sim, está previsto. A gente vai, em seguida que passar o de Gravataí, a gente dá as informações. Muito bom. Obrigada pela tua participação aqui, tá? E manda um beijo para os meninos. Pode deixar. Célio. Agradecer, elogiar o cenário, que está muito chique, muito legal. E eu quero só mostrar que o NOS está com uma campanha que a gente está fazendo em parceria com os estudantes de Publicidade e Propaganda da Escola Superior de Propaganda e Marketing. Esse mês de junho, que é Uma Morte LGBT, Apague a LGBTfobia, que tu pinta um coraçãozinho, tem uma hashtag, tu encaminha
isso vai cadastrando e vai aumentando, né, o apoio de quem é contra a LGBTfobia. Então tem uma super participação, os cartazes estão colados pela cidade e a gente está fazendo essa campanha então para reforçar a ideia do 28 de junho e também registrar que muitas pessoas estão querendo arrancar os cartazes, né? Tem muitos homofóbicos, LGBTfóbicos aí, mas a gente está com uma campanha nesse sentido. A outra é em relação ao ato de amanhã, 28, que é a data, na Esquina Democrática, às 17h30, que é chamado pelas entidades que organizam a 20ª Parada Livre, que esse ano vai ser a 20ª. Que a gente vai estar também nesse ato lembrando e também protestando contra o que aconteceu na boate Pulse em Orlando, né, que foram 49 mortos, 53 feridos, que a gente não vai deixar passar. E a gente vai sair dali, vai lá para a Estação Mercado do Transurb, que a gente está com uma parceria com eles também para fletear. Fizemos um material gráfico só para entregar amanhã. Vamos tentar fazer umas sketch amanhã lá na Esquina Democrática, num ato político, né, com essas entidades e convidando todo mundo para estar lá. Se orgulhar é resistir, né? Orgulhar é resistir. Orgulhar é resistir. Exatamente, esse é o tema do ato de amanhã. Célio, parabéns pelo teu trabalho no Lance, sobretudo obrigado. Obrigado. Dirnei, palavras finais. Bem, é um pouco alegríssimo que eu vou dizer. O imperador de Roma, Nero, no seu leito de morte, chamou todos os seus soldados, aqueles soldados mais lindos que povoavam as suas hostes, e disse assim: queridos, eu sei que estou morrendo, mas elas ainda governarão o mundo. Arrasa. Obrigada, Dirnei. Obrigada, gente. Encerramos então com Hierofantes de Marte, por favor. Só para agradecer, fazer alguns agradecimentos. Lembrar que a gente está lá no Renascença também por um edital de ocupação da Coordenação de Música de Porto Alegre. Então, agradecer esse espaço, né, que a gente está tendo naquele teatro maravilhoso. Dizer, então, que sexta-feira a gente vai estar no Teatro